Las Vegas, 2025. O que parecia ser mais uma batalha épica entre Max Verstappen e Lando Norris pelo título mundial se transformou numa verdadeira aula de guerra psicológica que poucos puderam testemunhar. Um rádio não televisionado acaba de vazar. E o que descobrimos vai mudar completamente a forma como você enxerga aquela largada polêmica. Porque enquanto todo mundo estava focado no que aconteceu na curva 1, a verdadeira batalha já havia começado muito antes, na volta de formação. E Verstappen? Bem, ele estava jogando um jogo completamente diferente do que todos imaginavam. Vamos contextualizar o cenário desta temporada absolutamente insana. Lando Norris chegava em Las Vegas como líder do campeonato, carregando nas costas não apenas suas próprias expectativas, mas as de toda a McLaren e de milhões de fãs que sonhavam em ver um piloto britânico conquistar o título pela primeira vez desde Lewis Hamilton. A pole position estava nas mãos do britânico, e tudo indicava que seria mais um passo rumo ao seu primeiro título mundial. Era a chance de ouro para consolidar uma vantagem que parecia quase definitiva. Do outro lado, Max Verstappen sabia que precisava de algo especial para manter vivas suas chances de conquistar um quinto campeonato consecutivo, algo que o colocaria entre os maiores da história. O Red Bull havia encontrado velocidade nas últimas corridas após um meio de temporada complicado, e Las Vegas seria o palco perfeito para mais um golpe de mestre do holandês. Mas aqui é onde a história fica interessante. Porque o que ninguém sabia é que Verstappen já estava plantando as sementes da vitória antes mesmo da corrida começar. Durante a volta de formação, algo estava acontecendo que deixou Norris completamente fora de si. E quando digo completamente, é completamente mesmo. O rádio vazado mostra um Lando Norris visivelmente irritado, reclamando com sua equipe sobre o comportamento de Verstappen. E as palavras que ele usou? Bem, elas revelam muito mais do que imaginamos sobre o estado mental do piloto da McLaren naquele momento crucial. Era como se pudéssemos ver, através do áudio, a pressão psicológica fazendo seu trabalho. Ele está tirando sarro de como grande é o espaço que está deixando. Está muito além do permitido, dizia Norris pelo rádio, e você podia sentir a frustração crescendo em sua voz. Mas a coisa não parou por aí. O britânico continuou. Vamos lá, ele está só tirando sarro aqui. Você não pode fazer isso. São 10 comprimentos de carro, não é? A McLaren apenas respondeu. Sim, estamos vendo isso, Lando. Mas será que estavam mesmo vendo? Ou será que perderam completamente o controle da situação? Porque a resposta da equipe soou mais como alguém tentando acalmar uma criança irritada do que uma resposta técnica profissional. Aqui está o ponto crucial que poucos analistas perceberam na época. Enquanto Norris estava obcecado em fiscalizar cada movimento de Verstappen, medindo distâncias como um fiscal de trânsito, ele se esqueceu de fazer o mais importante: preparar adequadamente seus pneus para a largada. O regulamento pedia até 5 burnouts para aquecer os pneus traseiros no frio gelado de Las Vegas, onde as temperaturas estavam bem abaixo do ideal para os compostos da Pirelli. Verstappen fez os 5 de forma agressiva e eficiente, cada um deles executado com a precisão de quem sabia exatamente o que estava fazendo. Norris, apenas 3, e ainda por cima sem a intensidade necessária. Por quê? Porque estava completamente distraído, medindo distâncias e perdendo o foco no que realmente importava. Era como um estudante que passou a prova toda checando se o nome estava escrito corretamente e esqueceu de responder às questões. E aqui mora o perigo dessa situação toda. Verstappen não estava apenas tirando sarro, como Norris acusou de forma tão enfática. O holandês estava executando uma estratégia psicológica milimétrica, refinada ao longo de anos de experiência em situações de pressão máxima. Ele sabia exatamente o que estava fazendo. Deixar o gap um pouco maior do que o normal.
fazer Norris questionar, reclamar, perder o foco no que realmente importava. E funcionou perfeitamente. Era como assistir a um mestre do xadrez executando uma jogada que só seria compreendida vários lances depois. Quando as luzes se apagaram, quem tinha os pneus na temperatura ideal? Verstappen. Quem tinha a mente focada exclusivamente na largada? Verstappen. E quem saiu melhor? Obviamente, Verstappen. O que vem a seguir é quase cinematográfico. Norris, já com a cabeça quente desde a volta de formação, com a irritação ainda ecoando em seus pensamentos, tomou uma decisão desesperada na curva 1. Fechou agressivamente Verstappen, forçou uma defesa que o deixou no lado sujo da pista, com um ângulo completamente impossível para fazer a curva. Resultado? Saiu largo, entregou a liderança de bandeja para o holandês e ali mesmo enterrou suas chances não só de ganhar a corrida, mas de manter uma vantagem confortável no campeonato. Foi como ver alguém perder um jogo de pôquer não pela carta que recebeu, mas por deixar o adversário ler suas emoções. Porque vamos ser brutalmente honestos aqui. Esse episódio revela algo muito mais profundo sobre a batalha pelo título e sobre as diferenças fundamentais entre esses dois pilotos. Norris tem velocidade pura, tem talento natural indiscutível, mas ainda falta aquela frieza assassina, aquela capacidade de manter a mente fria sob pressão que separa os pilotos simplesmente rápidos dos verdadeiros campeões mundiais. É a diferença entre ser um grande piloto e ser um piloto histórico. Verstappen mostrou em Las Vegas que não precisa ser necessariamente o mais rápido para vencer. Ele precisa ser o mais esperto. E ele foi, mais uma vez. Enquanto Norris estava medindo distâncias com uma régua imaginária, preocupado com regras e protocolos, Verstappen estava medindo algo muito mais valioso: a pressão psicológica que conseguia exercer sobre seu rival. Era a psicologia aplicada ao automobilismo. O engenheiro de Verstappen, Gianpiero Lambiase, resumiu tudo perfeitamente após a vitória. Bom trabalho, Max. Você manteve a calma. Manteve a cabeça no lugar. Manteve a cabeça no lugar. 3 palavras que definem exatamente a diferença crucial entre os dois naquele momento. Enquanto isso, do outro lado do grid, Norris estava perdendo a sua já na volta de formação, deixando que a irritação contaminasse seu julgamento. E essa diferença de maturidade emocional, essa capacidade de manter o foco absoluto no que realmente importa mesmo quando o adversário está tentando te tirar do sério, pode muito bem ser o fator decisivo que define este campeonato. Porque agora, com apenas 2 corridas restantes e a vantagem de Norris reduzida para apenas 24 pontos após as desqualificações em Las Vegas, cada detalhe microscópico vai importar. Cada volta de formação, cada palavra no rádio, cada decisão tomada sob a pressão imensa do momento. E se Las Vegas nos ensinou alguma coisa, é que Verstappen não apenas sabe exatamente como aplicar essa pressão, mas como fazer isso de forma tão sutil que o adversário nem percebe que está caindo na armadilha. A pergunta que não quer calar é: Norris aprendeu a lidar com essa guerra psicológica? Conseguiu identificar onde errou e como pode evitar que isso aconteça novamente? Ou vamos ver mais episódios como esse nas próximas 2 corridas decisivas? Deixa aí nos comentários o que você acha que vai acontecer no Catar e em Abu Dhabi. Porque depois do que presenciamos em Las Vegas, absolutamente nada está decidido. E talvez, só talvez, estejamos prestes a testemunhar uma das viradas mais épicas e psicologicamente complexas da história da Fórmula 1.